Bem, primeiro, felicitar aos deputados, na figura do presidente, o deputado Valdec, aos demais membros aí da mesa, aos outros deputados presentes e a todos aí que participam disso, e o Paulo e a equipe, que a gente já se conhece há um bom tempo, né? Eu ajudei junto com o professor Mauro Osório no início desse processo ali, quando ainda não era ainda o Jaime Lerner, a gente já discutia essa questão ali, particularmente associada à discussão do macroplanejamento ali, do arco metropolitano e seu entorno. E, na verdade, isso aqui é um desdobramento, né? Ou seja, na verdade, é você trabalhar ainda com um olhar mais ambicioso, né? Por isso que você começou até com um vídeo, porque o sonho é bem maior. Lembra que nós começamos naquela época a olhar a escala metropolitana, né? Claro. Pela primeira vez, 2010, 2011, sei lá. Até acho que antes, acho que foi 2008. Mas, enfim, as minhas questões, né, que o Paulo até algumas ele já conhece, né, e vou voltar a trazer, pelo menos baseado na apresentação, tá, Paulo? Porque, evidentemente, creio eu que, talvez, para as conversas que a gente já teve, isso já pode ter avançado em algum detalhamento. Mas, me focando em particular na metrópole inteligente, né, e que você coloca ali os eixos, que está tecnologia, petróleo, logística, turismo, indústria, né, há um detalhamento maior sobre essas coisas, sobre indústrias em particular, quais são as indústrias, quais as áreas, quais são os potenciais setoriais. Porque, se não tiver, não é que o problema que não haja, mas é importante haver um avanço sobre essas questões de política industrial, porque não é qualquer indústria. E não é nem só pelo crivo de se é ambiental ou não, mas, de fato, quais são as indústrias que são importantes para, no momento, podemos dizer, dramático que ainda a gente vive de receita pública, né? Quais são, de fato, aquelas indústrias que são potenciais para agregar valor, para aumentar a arrecadação tributária e que tem uma coerência do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico produtivo mesmo, né? Eu vejo isso como um problema muito sério, né? Porque a gente tem que ter um olhar, quando eu falo isso, não é simplesmente um olhar setorial, é de fato de como essas indústrias terão ou não potencial para mudar o perfil socioeconômico dessas regiões. Esse é um grande desafio, né? Olhar o produtivo do ponto de vista territorial, e não apenas como eu gosto de falar, já falei numa outra apresentação aqui, Lego, né? Não é só ficar ocupando espaço, encaixando coisa para ficar certinho ali, né? Porque quando a gente vê o espaço que está designado, mas eu entendo aqui que são macro espaços, então por isso que o olhar, mas provavelmente, se você, além dessas áreas roxas ou cinza, né, variando aqui de acordo com o mapa, tem que ter um olhar propriamente para cada município, qual é a estrutura produtiva desses municípios e como você pode trabalhar, mesmo que não no vazio, mas como você pode reestruturar essas estruturas socioeconômicas. É um desafio muito grande isso, porque é uma coisa que a gente fala já, eu sei que me conhece há um tempo, né, que a periferia metropolitana ainda é um vazio produtivo. Então, não é simplesmente uma questão ambiental, não é simplesmente uma questão de melhorar a qualidade habitacional, né? Mas de fato, tornar essa periferia metropolitana uma economia metropolitana, integrada, os seus diversos potenciais do ponto de vista de complexos produtivos. Então, era uma coisa que lá naquele trabalho lá que a gente fez no início, né, a gente trabalhou sobre essa ótica dos complexos produtivos e dos encadeamentos, né, e que, claro, isso aí é uma coisa que tem que ter um detalhamento, né, não é num mapa, numa discussão rápida aqui, geral, que a gente vai poder aprofundar. Mas porque, dessa forma como está aqui, pode ser qualquer coisa, né? Ou seja, então, na verdade, não é... E acho que o desafio, como a gente trabalhou lá mesmo, né, você ressaltou aqui naquela minha primeira comentário ali, rapidamente, o logístico com o produtivo de forma integrada, né? Então, também não é nem assim, é um leque de opções. Na verdade, é como integrar tudo isso numa concepção de desenvolvimento, onde, inclusive, o turismo tem que ser entendido não só como turismo, como algo de lazer, mas o turismo associado ao negócio, ao desenvolvimento econômico de uma região. Então, esse tipo de coisa que também é fundamental para que esse turismo seja aprimorado. Então, minhas indagações são mais nesse sentido de como aprofundar, como desenvolver mais esse conceito aqui da própria estrutura produtiva dentro dos mapas que vocês colocam, né? Eu fico um pouco preocupado quando eu vejo
a parte que se chama aqui o habitar a metrópole, porque quando eu vejo os eixos que vocês colocam, os eixos de adensamento habitacional e urbano, são os eixos das vias, né? Que também estão muito semelhantes um pouco às possibilidades produtivas, né? E essa é uma discussão que a gente recorrentemente fala, porque não é simplesmente um e outro, ou um ou outro, né? Mas como, às vezes, se você esgarça essas vias habitacionais, elas podem esgarçar mais a metrópole. Então, o desafio é levar trabalho para quem já mora, e, na verdade, não é esgarçar e botar pessoas para se periferizar mais na metrópole. Então, há esse risco. Se a prioridade, né, da forma como for conduzida a parte do habitar metrópole, tiver uma dianteira, o econômico não tiver uma prioridade junto. Né? Então, na verdade, você vai só esgarçar mais, botar a pessoa para morar mais longe, mas o problema econômico se refaz. Inclusive, o déficit habitacional vai se refazer também, porque, na verdade, você está aumentando a periferia. Então, essas eram as minhas preocupações fundamentais aqui, porque, de fato, né, e ainda o olhar ainda não coloca a partir desse plano, e esse plano é fundamental, apesar de ter algumas citações, a questão econômica da periferia metropolitana é estratégico ser mais aprofundado. Eu sei que no Estatuto da Metrópole não há uma prerrogativa para ter um olhar específico sobre o econômico, mas o econômico, na verdade, é o que cria os diversos impactos que vocês depois têm que traçar, de mobilidade, inclusive, né? ou de poluição também, uma série de coisas que estão associadas a isso. Então, esse é o caminhamento que eu faço ao Valdec, à medida que for as provocações nas outras audiências, né, que busque ter uma articulação mais detalhada sobre a questão econômica, e, em particular, não é simplesmente ocupar do ponto de vista econômico, mas um detalhamento das cadeias e os complexos econômicos que a gente pode buscar para reduzir um pouco essa estrutura produtiva oca, que eu, nos meus trabalhos, sempre estou ressaltando, né? E a gente aqui, enfim, da UERJ, de outras pessoas que estão sempre aí trabalhando com a gente, está à disposição aí para contribuir nesse debate. Obrigado, Bruno. Devolvo a palavra ao Paulo Costa, a equipe. Bruno, a gente tem discutido muito essa questão das políticas industriais, de como é que você nos ajudou muito nessa questão do plano, a gente fez informalmente, a gente te consultava e fazia algumas reuniões, e com você, com o Mauro, com outras pessoas, e a gente identificou esse conceito do vazio produtivo da periferia, porque foi graças ao pensamento de vocês que foi incorporado pelo plano, e é de fato uma das formas, como disse o deputado, em relação a esse desequilíbrio e essa desigualdade, é uma das formas da gente quebrar essa desigualdade. Se a gente não fizer com que a região metropolitana seja produtiva no seu todo, e seja produtiva e não seja produtiva só em alguns locais carimbados, a gente não vai ter essa desigualdade quebrada, esse desequilíbrio quebrado.